Nos termos do artigo 73 do Regimento Interno, solicita a senhora secretária que faça a chamada do orador inscrito para o uso da palavra na tribuna. Senhor Vanderlei dos Santos. Vanderlei tem 15 minutos. Faça bom uso do microfone, da palavra. Se houver necessidade, te darei mais 1 minuto para as considerações finais. Obrigado. Eu cumprimento o senhor presidente, na pessoa do qual eu cumprimento a todos os demais vereadores. Peço a todos, cumprimento também o público aqui presente e cumprimento também aos internautas que nos acompanham pela internet. Peço um pouquinho da paciência de todos, pelo fato desse assunto ser um assunto muito debatido hoje em dia. Então, o assunto que me traz até aqui, por se tratar de assunto amplamente discutido em todos os meios, acredito ser este um dos motivos que nos distancia de uma solução real, palpável, positivamente falando. Acredito que o que trarei ao conhecimento de todos seja algo diferente, com o intuito de despertar a cada cidadão consciente dessa cidade para fazer o que for possível para mudar a forma de ver esse grande mal que vem assustando boa parte do mundo, que é o odioso do Egito, o mais conhecido como a Aedes aegypti, vulgo o mosquito da dengue. Isso até bem pouco tempo, pois agora é também transmissor do Zika vírus, do chikungunya. Antes de mais nada, devo me apresentar. Somente o farei desta forma, para que fique claro para alguns que não conseguem entender como um seu ninguém, como este que vos fala, poderia se preocupar com um assunto tão relevante para uma sociedade viver com o mínimo de segurança com relação à saúde pública. Isso sem um interesse individual. Já fui questionado, por exemplo, por uma servidora pública, com a seguinte pergunta: qual o seu interesse neste projeto? O tom da pergunta não consigo descrever. Na ocasião, respondi que o meu interesse neste projeto, se resumia em evitar que pessoas fiquem doentes. Não sei se ela entendeu. O incrível é notar que servidores públicos, em muitos casos, perdem uma energia incrível para desmotivar o seu ninguém quando sai do seio do povo que ele deveria servir, esquecendo que este servidor é pago para servir ao povo, assim como o vereador, o prefeito, esquecendo em muitos casos dessa condição de servir, como o próprio nome diz. Dessa forma, tudo fica mais difícil e distante do ideal para todos. Algo que poderia ser simples, vira um cavalo de batalha pela burocracia. Isso para não dizer outra coisa. Vamos ao que interessa então. Eu, que vim a esta casa dita do povo, mas que por algum motivo o povo evita vir, venho aqui como um senhor ninguém, tentando chamar a atenção das autoridades constituídas para uma situação que poderia ser evitada se tivesse me ouvido há no mínimo 2 anos atrás. Insisto ainda que, se não for tomada providências reais e concretas, dando atenção às características de nossa cidade com relação a essas doenças, as coisas tendem a piorar, e muito. Alguns podem pensar: mas como assim? Esse senhor ninguém pode falar desta forma. Eu só posso dizer o seguinte: talvez essa minha preocupação exacerbada seja fruto de uma longa convivência com a área da saúde, pois eu, Vanderlei dos Santos, moro em Nova Serrana há 10 anos, trabalhei por 13 anos e meio na área da saúde, sendo inicialmente como auxiliar de serviços gerais, logo em seguida tendo concluído o curso de auxiliar de enfermagem, assumindo essa função por 6 anos no Hospital Evangélico de Belo Horizonte, hospital este que é referência em nosso estado. Em seguida, trabalhei mais 6 anos no Hospital Luxemburgo, nesta mesma cidade, sendo
Este referência no tratamento do câncer. Depois, trabalhei 1 ano e meio no combate à dengue em Nova Serrana, sendo um período como agente e o restante como supervisor, sendo responsável por 10 agentes para cuidar de 16 bairros sob minha responsabilidade. Notem que disse isso tudo para deixar claro para alguns que esta minha preocupação não é fruto de uma topada nos degraus desta casa, em uma das quase 50 vezes em que aqui estive em busca de apoio para a elaboração técnica de um projeto que visa solucionar um problema que perdura por mais de 10 anos, que são as caixas d'água como grandes criadouros de mosquito da dengue. Usei de minha experiência adquirida no combate para sugerir uma ação que certamente, se colocada em prática, observando os detalhes necessários, será um divisor de águas literalmente, pois com este projeto, onde o poder público estaria administrando bem os recursos que são públicos e direcionando estes recursos para substituir todas as caixas de água de Nova Serrana que não ofereça segurança à saúde das pessoas, tanto tratando-se da dengue, zika, chikungunya, como também o próprio material de que é feita essas caixas, que é o amianto, que é conhecido, que é do conhecimento de todos, que pode causar grandes prejuízos à saúde de quem ingere ou aspira suas fibras. Podem ser conduzidas pelo vento e dispersos na água, e de outras doenças que são veiculadas através da água. Às vezes fico meio bobo a pensar qual a dificuldade em implantar um projeto como este. Exemplo, ele não representa despesa, e sim uma economia. Com ele evitaríamos o uso do larvicida, que são colocados nas caixas, e que além de ser um produto químico, ainda que especialistas digam que é seguro seu consumo, acredito ser mais seguro ainda não consumi-lo. Já basta os produtos que não podemos evitar. Além disso, este produto não é barato. Somente este ponto deveria ser suficiente para a mais rápida troca dessas caixas, pois com as caixas adequadas, gerando essa economia de larvicida, os custos da troca seriam cobertos muito rápido. Os demais benefícios dessa troca ficariam de brinde, com menos pessoas doentes por doenças relacionadas ao consumo da água imprópria para o uso desnecessário de medicamentos, falta de trabalho, gerando menos transtornos nas indústrias, menos doentes nas unidades de saúde e, mais importante, menos sofrimentos para as pessoas, apesar de não ser possível medir o sofrimento, mas ele tem peso para quem sente. Eu, particularmente, não acredito que haja uma solução para controlar o Aedes aegypti sem dar a devida atenção a essas caixas. Digo controlar, pois acabar é praticamente impossível. Como diz o Dr. Drauzio Varela, uma cidade ter dengue hoje não é vergonha, mas uma pessoa morrer de dengue, isso sim. Sabemos muito sobre essa doença, uma das mais conhecidas na atualidade. Pode perguntar a qualquer criança de 5 ou 10 anos que ela terá algo para dizer a respeito. Por isso, acredito que o segredo para o combate eficaz está nos detalhes. Detalhes estes que vêm sendo negligenciados. Vejam que o povo já está farto de informação. O que precisamos é agir e ir para a prática. A Secretaria de Saúde afirma que 90% dos criadores estão no interior das residências. Porém, a mídia não diz exatamente onde nas residências. O detalhe que falta nessa informação deveria ser a cereja do bolo para a eficácia do combate. Acredito que ocorra o seguinte: grande parte das caixas de Nova Serrana é de amianto, sem o sistema de vedação adequado. A fêmea do Aedes entra nessas caixas, bota seus ovos, cerca de 400 cada um,
Estes ovos, em contato com a água, eclodem, dando origem às larvas. Entre 7 e 10 dias, em temperatura ideal. Parte dessas larvas são sugadas pelos encanamentos das casas, sendo conduzido até as torneiras, onde, devido ao seu tamanho minúsculo, não sendo possível a visualização, poderão ser ingeridas se a água não for filtrada, junto com alimentos ou ao escovar os dentes. Fica a dica. Em seguida, poderão ser conduzidas para os ralinhos e ali permanecer até completar o seu ciclo, adquirindo asas e recomeçando um novo ciclo. Com a implantação deste projeto, estaríamos resolvendo ou eliminando 90% desses focos que estão no interior das residências. Eu já perdi muitas horas de sono tentando entender como, diante de um cenário tão assustador para boa parte do mundo, porém nossa cidade, nosso povo, está tão tranquilo, não se posiciona para encontrar uma solução, nem para apoiar uma solução que já foi encontrada. Vejo como se o nosso povo estivesse perdido a fé na luta, deixando para Deus, como se Deus fosse nos socorrer como um passe de mágica. Sinto ter que dizer, pelo que já vi na Bíblia, e creio que são para nos nortear em nossa caminhada nesta terra, Deus requer de nós, enquanto estivermos sobre essa terra, que lutemos por nossos ideais. E sendo assim, que ideal poderia ser mais importante que a nossa saúde e a de nosso povo? Divisamos um cenário assustador. Vemos o tempo todo, nos jornais escritos, falados, revistas, internet, rádio, filmes, novelas, desenhos, enfim, em todas as mídias o tempo todo. Temos casos de abortos, outros nasceram, mas vão conviver com sequelas, como consequência da microcefalia, e serão dependentes de seus familiares por toda a vida. Isso por causa do Zika vírus. Outros serão alcançados em idade produtiva pelo chikungunya, sendo acometidos pela síndrome de Guillain-Barré. Quem não conhece, gente, pesquisa na internet, síndrome de Guillain-Barré. Vocês vão ver vídeos e documentários de pessoas que já foram acometidas com essa doença. E com sequelas permanentes, quando não perderem a vida. E o mais incrível é ver que mesmo diante deste quadro, não conseguimos atenção a um projeto que pode barrar este mal. Creio que há algo de muito errado no seio da nossa sociedade. E para justificar a minha insistência até aqui e persistência, só posso dizer o seguinte: creio no Deus que tudo pode. E carrego comigo um lema que é mais ou menos assim: que jamais se case ao meu temperamento a hipocrisia das omissões, das acomodações e do silêncio. Obrigado pela atenção e que Deus, em sua infinita misericórdia, continue a nos dar força para o combate. Obrigado. Agradeço sua presença, Vanderlei. O microfone dessa casa sempre está aberto a todo cidadão. Todas as vezes que precisar, pode se inscrever e fazer o uso da palavra. Lembrando que o Vanderlei é um entendido do assunto e sempre ele está preocupado. Eu já tenho amizade com ele há mais tempo. Sempre ele está entrando nesse assunto da dengue, Zika, da chikungunya. Que bom que nós temos cidadão que ainda está preocupado com um caso tão difícil de ser resolvido como esse mosquitinho tão pequenininho, tão devastador que está em todo o planeta, né? Obrigado pela presença. Volte mais vezes.